crente, a diferença do homem e da mulher de Deus, é que muitas coisas podem estar indo mal, mas ele está bem por dentro. Amém? Porque ele tem Jesus no coração, porque ele tem o sangue de Jesus, ele tem o amor de Deus, ele tem a presença do Senhor Jesus na vida dele. Lembra daquela mulher que o filho dela havia morrido e ela estava indo em direção ao profeta e o marido dela perguntou: está tudo bem? Ela não se desesperou. Uma mãe perdeu o filho, não se desesperar. Ela não se desesperou, ela não entrou em pânico, ela não entrou em estresse, ela não teve nenhum síndrome nenhum sintoma de desespero. E ela disse para o marido: tudo vai bem, porque ela sabia em quem confiava. A Bíblia diz: eu sei em quem tenho crido. Amém? Você sabe em quem você crê? Você conhece quem você crê? Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais. Um crente que tem medo é um crente que não conhece Deus. Um crente assustado é um crente que não conhece Deus. Meu pai falava, desde que eu sou criança, meu pai falava um provérbio mineiro para mim, família de mineiros, né? Ele falou: você não é filho de pai assustado, não. Às vezes eu falava para ele: pai, eu quero comprar isso, eu compro para mim. Ele falava: você não é filho de pai assustado, não. Então nós temos um Deus que não se assusta, né? Nós temos um Deus poderoso, e Ele está aqui. Eu creio na presença dEle aqui. E se você entrou aqui cego, porque nós vamos falar sobre um cego hoje. Às vezes a gente pensa no sentido literal que cegueira é só não ver. Existem vários tipos de cegueira, tá? Então nós vamos aprender os cinco problemas de Bartimeu. Ele tinha 5 obstáculos que o impediam de ir até Jesus, mas nós sabemos que ele conseguiu ir, superou esses 5 obstáculos. Então nós vamos aprender sobre isso hoje, amém? Estava marcado aqui, saiu, vamos lá. São Marcos capítulo 10, versículo 46, você vai acompanhar a leitura aí. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a multidão pelo caminho. Amém? Aleluia. Então nós lemos sobre Bartimeu. E Bartimeu, ele tinha 5 obstáculos. Teria um sexto, mas não vai dar tempo de falar hoje. O primeiro obstáculo, ele era cego. Quem é cego não simplesmente não tem a direção para que caminho seguir. Quem é cego, ele vive eternamente na escuridão. A escuridão é algo infernal. A escuridão é algo terrível. Tenta viver no escuro. Tenta estar num lugar sem luz. Fique sem luz na sua casa. Você ainda tem aquele visual do escuro, mas o cego não tem nem isso. Ele não tem a referência das formas. A vida dele é uma vida de toque, onde ele apalpa, onde ele precisa tocar as coisas. O incrédulo é como um cego. O incrédulo é aquele homem, aquela mulher que ele precisa tocar. Ele precisa vivenciar literalmente as coisas para poder crer. O que Tomé fez? Tomé, ele tinha os olhos físicos, mas ele era cego espiritualmente. Falaram para ele: Jesus ressuscitou. Ele falou: o que? Eu só acredito se ver? Não. Eu só acredito se eu tocar na ferida. Ainda foi debochado.
Eu quero tocar na ferida de Jesus. Tanto é que quando Jesus aparece, ele fala: Tomé, toca aqui, ó. Não, agora eu creio. Toca aqui, incrédulo. Então Deus não gosta de gente incrédula. Deus não gosta de gente cego espiritualmente. Mas qual seria a palavra? Esse maior defeito de Bartimeu não foi empecilho para que ele se levantasse e seguisse Jesus. Porque o que acontece? Eu aprendi uma coisa: a oportunidade, principalmente na vida do crente, ela passa. E oportunidade é uma coisa que não se deixa passar. Às vezes a oportunidade está num culto. Às vezes a oportunidade está numa oração, numa reunião de oração que começa antes do culto. Às vezes a oportunidade de Deus trabalhar na sua vida está em sentar do lado de uma irmãzinha idosa, semi-analfabeta, que está na igreja. E de repente aquela irmãzinha vai olhar para você e vai ministrar na sua vida. Eu sempre costumo dizer: quem sustenta a igreja são os idosos, são as irmãzinhas que ninguém fala com elas. Elas são as primeiras a chegar, elas que dobram os joelhos, são elas que limpam a igreja, são elas que fazem a comida, são elas que dão o dízimo certinho, são elas que ofertam, são as primeiras a estar ali. E às vezes são as pessoas mais desprezadas na igreja. Senta do lado de uma irmã dessa, ela vai falar assim para você: ó, Deus está contigo, sua vida vai mudar. Eu falo isso que eu tenho 42 anos de vida, 42 anos de crente, nascido e criado na igreja. Eu sei o que eu estou dizendo. Você chega cedo na igreja, está a irmãzinha lá, com a biblinha, com óculos, lendo. Aquela irmã não é cega não, ela vê muito bem, porque ela vê com os olhos da fé. Ela crê, ela sabe, ela conhece. E às vezes achamos que aquela pessoa ali, porque é um doutor, ou porque é um médico, ou porque é um juiz, ou porque tem um status humano, social, nós nos aproximamos às vezes daquela pessoa porque nos sentimos melhor. Não. Jesus falou assim: não desprezem os pequenos, não desprezem as crianças, deles é o reino dos céus. A Bíblia fala que Jesus, ele assentava com as prostitutas, comia com elas. Maria Madalena era uma prostituta. Se existe um preconceito hoje contra prostitutas, contra pessoas que vendem o corpo nos dias atuais, né? Na era pós-moderna, imagina naquele tempo. Jesus sentava com elas e comia com elas. A roupa que ele vestiu foi feita por elas, tá? Jesus ele veio para quebrar paradigmas. Jesus ele veio para quebrar a razão, a lógica. Ele veio para trazer um novo sistema de amor, de vida. A oportunidade veio. A oportunidade está aqui diante de nós hoje. Nós temos que pegar. Amém? Então Bartimeu, a cegueira não foi um empecilho para ele. Abra aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nós vamos ler que existem muitos cegos espirituais. Deus está falando com ele, Deus está mostrando para ele, Deus está dizendo para ele, e ele não acredita. Então é importante você se batizar, é importante você ser um cristão mesmo fiel. Quantas oportunidades, quantos batismos, quantas ceias, quantas vezes a pastora falou, quantas vezes o homem de Deus fala, e a gente fala: não, vou me preparar. Meu irmão, aproveita a oportunidade e pega ela. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Cegueira espiritual é incredulidade. Isso que o pastor falou, eu acredito, naquilo eu não acredito não. Você é cego. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deixa o texto aí. Então você entenda que Satanás, o Deus deste século, que é Satanás, príncipes, né, deste século, está lá em Efésios capítulo 6, príncipes das trevas deste século, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, está escrito isso lá, tá? Pode botar para o pessoal ver, não precisa abrir não, você só acompanha aí. Então esse Deus, nós vamos falar até sobre isso hoje, no seminário do Apocalipse, nossa 9ª aula de 10. Botou? Passa o 11, 12. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra
contra os príncipes, contra as hostes espirituais da iniquidade. Onde é que está escrito o século? No próximo, no 13? Ou tem alguma tradução que fale? 13? Essa tradução está errada. Lê o seu, por favor. Aí, parou. Obrigado. Príncipes das trevas. Então há um Deus nesse século. Um Deus que é levantado do inferno para estar aqui, para cegar as pessoas. Então você vê que é tudo que antigamente, até pouco tempo atrás, era errado, hoje passa na novela das 9 como se fosse algo muito certo. Tudo que era fruto até de cadeia, né? Antigamente, para você, né? Você vai falar homossexualismo, por exemplo, era uma coisa que você ouvia. Não, lá naquele bairro tem uma pessoa, né? Hoje eles estão induzindo as pessoas a aceitarem isso como modo de vida. Não é nem opção. A pessoa, é moda, vou ser isso daí. Não tenho preconceito, nada contra. Eu amo o homossexual, mas o espírito do homossexualismo é antibíblico. É um Deus, como o Deus da violência, como o Deus das drogas, como o Deus dos divórcios. Nunca se houve tanto divórcio no mundo como tem agora. O Deus do suicídio, o Deus do assassinato. Quantas pessoas são assassinadas por dia? Quantas pessoas são dilaceradas por dia? São deuses. Então, o Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam a glória de Deus. A glória de Deus está nesse lugar, mas se a pessoa entra aqui incrédula, ela não vê nada. Você pode levar um cego lá para o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, pode levar no Taj Mahal, ele vai ver alguma coisa? Não, porque ele é cego. A Bíblia fala que quando Eliseu foi cercado pelos soldados sírios para matá-lo, o ajudante dele, que era um incrédulo chamado Geazi, olhou para ele e falou assim: pai, chamavam o sacerdote de pai, pai, nós vamos morrer. Ele falou assim: você é incrédulo, rapaz, nós não vamos morrer nada, nós vamos vencer. Aí ele falou: nós temos centenas de soldados à nossa frente. Aí Eliseu falou: Deus, abra os olhos desse incrédulo para que veja. E a Bíblia diz que as escamas espirituais caíram dos olhos dele, e quando ele olhou, ele viu um exército de anjos em volta dele. Você não pode não ver, mas quando você é um crente que vê o espiritual, que vê, um crente que olha o mundo de Deus, que conhece pela fé, você vai ver os anjos em volta de você, da sua casa, do seu carro, do seu trabalho. Quem é que toma conta dos seus filhos quando vão para a escola? Você está lá? Você está lá junto com sua mãe, com seus parentes, tomando conta deles 24 horas, mas o anjo de Deus está lá. O anjo de Deus está lá. O meu filho mora em São João de Meriti, agora está fazendo faculdade em Caxias. Ele anda aquela baixada fluminense igual não sei o que, e ali é perigoso. Eu estou lá com ele? Mas todo dia o Senhor toma conta do meu filho. Eu não estou aqui, não estou vendo, mas eu sei que o teu anjo está tomando conta do meu filho. O anjo do capítulo 34, versículo 7 de Salmos, que diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? É ou não é vantagem aproveitar a oportunidade? É ou não é vantagem tirar essa escama espiritual e deixar de ser um cego espiritual? Vamos deixar Deus agir na nossa vida. Vamos ver o invisível. Amém, irmão? O que é ver o invisível? Pastor, olha, eu estou com problema, olha, eu estou com luta, mas eu estou vendo a minha vitória pela fé. E não é falar de boca para fora não, é falar mesmo de corpo e alma e espírito, crendo. Amém? Jesus falou para os discípulos: em 3 dias eu destruirei o templo e o reerguerei. O templo era imenso, cada pedra daquele templo era de 1 tonelada. Ninguém entendeu nada, mas ele falava do seu próprio corpo: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Você sabe por que Jesus é poderoso? Porque foi o único ser que venceu a morte por si próprio.
Por que nós adoramos a Jesus e não adoramos a outro Deus, a outra imagem, a outra estátua? Por que nós somos só para Deus, só para Jesus? Por que só Ele e não o outro? Porque foi o único capaz de vencer a morte. Ele falou: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua força? Eu te venci. Por isso que nós adoramos a Jesus e não a outro Deus, porque Ele está vivo. Eu já fui a Israel 4 vezes. 4 vezes eu entrei no túmulo de Jesus. E nas 4 vezes eu só vi terra, só vi pedra, só vi nada lá dentro. Porque não tem ninguém lá dentro. Não tem nenhuma múmia lá dentro. Não tem nenhum esqueleto, nenhum resto mortal de Jesus. Ele está vivo. Amém? E o que falta para a gente admitir isso? São as coisas desse mundo. As coisas terrenas. As coisas da terra. Nós somos presos a dogmas, a sistemas. Nós somos presos a opiniões dos outros. Nós somos presos a ideologias familiares. Aquilo que meu pai me ensinou, aquilo que minha mãe me ensinou. Nós temos que viver aquilo que Deus está ensinando para a gente. Amém? Filipe era um dos discípulos da nova geração. E ele estava andando por um caminho e ele viu um homem lendo a Bíblia, né? Lendo alguns textos sagrados. E ele falou: o que você está entendendo disso? Ele falou: nada, não tem quem me ensine. Ele falou: vou te ensinar. Então aquele eunuco, que era um homem idólatra, que era um homem pagão, aprendeu a palavra de Deus e se converteu. Então temos que deixar de ser cegos. Temos que deixar de viver na escuridão, de ser crentes que só apalpam. Eu preciso tocar. Vamos ver, né, irmão? Vamos orar para ver o que acontece. Não, determina. O que a Bíblia fala em Jó 22, 28? Determinando você alguma coisa, deve ser firme. Amém? Isso é ser um crente que vive na luz. Um homem, uma mulher que vive mesmo na dispensação da graça. Nada bate, nada abala, nada te sufoca. Você não tem ânsia de nada, você não tem depressão, você não tem sintoma de derrota. Você é um vencedor por natureza. Eu não estou falando de automotivação, eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando de abrir os olhos espirituais e ver. Amém? O segundo problema dele, ele vivia caído. O que a Bíblia fala aqui, né? E estava caído, estava sentado junto ao caminho. A Bíblia diz assim: aquele que está em pé, está lá em 1 Coríntios 10, versículo 11 e 12. Pode abrir aí, se quiser. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque para levantar é uma dificuldade. Você vem bem na igreja, vem vindo, cantando, tocando, adorando, participando, evangelizando. É aquele crente ativo na igreja, de repente vem um vento. Aí esse vento te abala e você cai. Para você levantar, o diabo vai fazer tudo para você não levantar. Porque quando o seu oponente, solta aí o versículo. Porque quando 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Quando o oponente está caído, a facilidade de eu abatê-lo é muito maior, né, pastor Ronaldo? Lá no UFC, por exemplo, agora está na moda o UFC. Quando o camarada derruba o outro, meu amigo, que ele monta em cima, já foi. Ali é nocaute. Então nós não podemos cair, porque Satanás ele vai vir com tudo. E a Bíblia diz que quando ele vem com mais 7 para fechar o caixão. Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós estamos no fim dos séculos, último. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, olhe que não caia. Então você não deve cair. Ele estava caído, cego, caído. Já pensou? De repente entra nele um espírito de vitória. Você já pensou, já viu aquele ditado? Está parecendo até cego em tiroteio. Você já viu? Por que as pessoas falam isso? Está igual barata tonta. Barata não tem olho, é tudo na antena, né? Está igual morcego, porque não vê. Usa-se isso até como uma certa chacota, porque cego em tiroteio ele não tem direção, ele vai ficar rodando e não vai achar o caminho.
Agora é uma coisa de Deus. A Bíblia fala que ele levantou e correu em direção a Jesus. Como é que ele sabia qual era a direção? É o que as pessoas lá fora não entendem. Pô, como é que esse rapaz ganha um salário mínimo? Como é que essa pessoa, essa irmã, ele anda de ônibus lotado, ele compra uma cesta básica por mês, e ele está sempre indo, e está sempre bem, e está sempre feliz, e bate palma e glorifica a Deus. Às vezes as pessoas não entendem que às vezes você vê uma pessoa, às vezes não abastada, mas próspera. Às vezes você pode ir numa comunidade carente e você entra na casa da pessoa, quando você olha as panelas, tudo brilhando, meu. Você entra no quarto, aquele cheiro do campo, tudo gostosinho. Você vai no banheiro, tudo limpinho, tudo organizado. Você abre a geladeira, o que é isso aqui? Nossa, meu Deus, quanta coisa gostosa. Por quê? Ele aparentemente é pobre, mas ele é próspero, porque prosperidade vem de uma palavra grega chamada prosperité, que quer dizer felicidade. Amém? Prosperidade do grego quer dizer felicidade. Então a gente vê aí corrente da prosperidade, tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com felicidade. O que Deus nos dá é prosperidade, é felicidade. Não importa onde eu estou, não importa a minha circunstância, não importa o que eu estiver fazendo. Foi isso que Jesus tinha na cruz do Calvário, apanhando, sendo esmurrado, sendo chicoteado, sendo dilacerado, e ele olha para o Pai e fala: Pai, não lhes impute culpa, porque eles não sabem o que fazem. Porque apesar dele estar sendo sacrificado, ele estava feliz. Você pode entender isso? Aumenta esse ar-condicionado aí, porque o pessoal está com calor, por favor. Posso deixar meus irmãozinhos com calor de jeito nenhum, né? Ou liga esse ventilador, por favor. Amém? Terceiro, ele estava mendigando, cego, caído, mendigo. Olha a circunstância que ele vivia: cego, mendigo, caído. Você lembra daquele endemoniado gadareno? Vocês lembram dele? Você já ouviu falar em espírito de porco? Você sabe de onde veio isso? Isso é muito antigo. Fulano tem espírito de porco. Está chamando o cara de mendigo, de aquele cara que vive na sujeira. Vou explicar por quê. Porque o porco é considerado para o judeu um animal imundo. Não se come carne de porco lá, né? Mas naquela época, quando os romanos adentraram e colonizaram a Judéia, né, Jerusalém, tomaram, eles levaram a cultura da carne de porco para lá. Quando Jesus expulsa o demônio do gadareno, que era um mendigo, porque ele vivia nos sepulcros, os demônios falam: nós vamos sair do corpo, mas permita-nos que entremos nos porcos, que era um animal imundo. Entendeu? Então daí surgiu o espírito de porco. É uma coisa antiga, vem desde a Itália isso aí. Entenderam? Então havia um espírito de mendicância em Bartimeu. Ele era um homem que vivia no relento mesmo. E a gente faz uma alusão que naquela época a cidade de Jerusalém é parecida com a nossa, né? Asfalto, calçada, não é isso? Calçada, escadinha, aí camelô, nada disso não, irmão. Era lama, não tinha asfalto, não tinha calçada. As casas eram construídas em cima da lama. Ele e nada eram a mesma coisa. Não se dava valor aos mendigos. Eles eram expulsos das cidades, juntamente com os leprosos. Eles andavam com sinos no pescoço para dizer: estamos chegando. Eles eram a escória, eles eram nada, eram como bichos. É isso que Bartimeu era. A gente pega a história de Bartimeu e passa pela história de Bartimeu e não compreende a profundidade da situação que ele vivia. Era uma vida desgraçada, era uma vida terrível. E ele encontra fé na passagem de Jesus. Olha que coisa tremenda. Jesus passa, aí ele se imbui de fé e vai atrás de Jesus. Amém? Quarto problema que ele enfrentou:
que fala aqui no versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Esse aqui talvez seja pior do que a cegueira, pior do que mendigar, pior do que estar caído. É todo mundo desanimar você, às vezes da sua própria casa. Nós vamos ler no capítulo 7 de Miqueias, versículo 5, lá no Velho Testamento, profetas menores antes de Mateus. Miqueias, capítulo 7, versículo 5, que os nossos inimigos às vezes são da nossa própria casa. Às vezes o marido quer vir para a igreja, às vezes o marido quer servir a Jesus. Sabe quem é o pior empecilho para ele? Chuta. A abençoada da esposa, meu. O cara quer vir para a igreja, a mulher fala: não quero não. Agora, onde já se viu? Que mulher é essa que o marido quer vir para a igreja e ela não quer? Tu prefere o quê? Que ele vá para um pagode? Que ele vá para um baile funk? Que ele vá para um churrasco de amigos? Você quer ir, prefere isso? Mas é um espírito que tem ali dentro, de cegueira. Não quero que você vá para a igreja. Você pode ter certeza que tem um espírito maligno bem ali na cama com eles ali, ó. Ou vice-versa. Às vezes o marido fala assim: eu quero, sei lá, Deus está me chamando para fazer a obra, estou querendo pregar, estou querendo cantar, estou querendo... A mulher: o quê? Ou vice-versa também. Tem machismo aqui não, gente. Ou vice-versa. O quê? Que é isso? Você vai aqui nada, você vai ganhar dinheiro para botar aqui dentro, tá? Às vezes o contrário, às vezes a mulher começa a trabalhar, a cantar, o marido se torna um verdadeiro satanás dentro de casa. Entra nele um espírito contrário, que tudo que a mulher faz para Jesus ali. Tem mulher que fala, tá sendo amante, tem marido que fala, vai lá ser amante do pastor, vai. Ué, vai lá na igreja, tá arrumando um homem lá na igreja? O que tem lá na igreja que você tanto faz lá? Isso é um espírito. É um exemplo até chulo, mas é o que acontece. A gente cansa de ver isso aqui, tá? Vamos ler? Solta a letra. Isso. Não creais no amigo. Olha aí, olha o que a Bíblia está te ensinando. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda as portas da tua boca daquela que repousa no teu seio. Pula. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Porque sinceramente, se um estranho passar lá e falar mal de mim, estou nem aí, não conheço ele, não sei quem é ele. Agora a pessoa dentro da minha casa dói. Aí é dardo, aí é violento, aí é como a multidão passava ali todos os dias, via Bartimeu todos os dias, naquela situação precária. A multidão deveria ser a primeira: vamos levar você lá, né? Vamos te levar lá, você precisa, né? Às vezes, tem muita gente que fala assim: pastora, eu estou esperando alguém se levantar para me ajudar. Desculpa te chatear, mas ninguém vai fazer isso. Ah, pastor, eu preciso de um ânimo, né? Estou precisando de um ânimo. Desculpe-me, ninguém vai te animar. Olha, eu estou esperando em Deus uma pessoa para... Ninguém vai te ajudar. A Bíblia diz que Jesus, ele não tinha onde repousar a cabeça. A única vez que Jesus pede algo a alguém foi aos discípulos, quando ele foi ao Getsemane, e ele estava minutos antes de ser preso. Imagina como Jesus estava. Ele chega para os discípulos e fala assim: orem comigo. Não fala isso? Orem comigo. Lê do engano, né? Eles foram dormir, né? Foram dormir. Então não espere nada de ninguém, espere em Deus. Por que o crente tem que orar? Falar com Deus. Por que Jesus toda noite ele saía e subia um monte para orar? Falar com o Pai, porque amigo dele era o Pai. Amém? Outro exemplo veio à minha mente: aquele homem rico, bom mestre. O bom é meu Pai, meu filho que está no céu. Amigo é meu Pai. Então a multidão, você pode ter certeza, é você e Deus, é você em oração, é joelho no chão.
Eu tinha um professor de escola dominical há muitos anos atrás, eu era adolescente, ele falava assim: você tem que dar um telefonema para Jesus. Sabe qual é o número? 00. Os 2 joelhos no chão. Esse é o telefone de Deus. 00. Bota os 2 joelhos no chão, fala, aí você lança sobre ele a sua ansiedade, aí você fala com ele, aí ele vai te responder. Amém? Não espere patrão, não espera no teu salário, na confiança do teu salário, não confie naquele amigo que vai te emprestar, ou não confie na tua casa, não confie no teu carro, confia em Deus. Entendeu? Então Bartimeu, estou quase terminando, Bartimeu não se abalou com a multidão contrária. Às vezes a multidão está dentro da igreja, às vezes você está gente dentro da igreja te liga para encher tua cabeça de caraminhola lá, né? Para te encher a cabeça, para fazer fofoquinha. Então, irmão, vamos orar, amém? Vamos orar. E desliga e não liga para isso. E o último, estava desanimado. Jesus falou: tem de bom ânimo, se anima, amém? Abra aí João 16:33. O crente, para fechar esse ciclo dos 5 problemas que ele tinha, nada pode tirar o teu ânimo de estar na presença de Deus. Nada. Isso aqui não é um clube que a gente vem esporadicamente. Isso aqui é a tua casa. A casa de meu pai é casa de oração. Aqui é o lugar que você vem falar com Deus. Aqui é o lugar que você vem fortalecer o teu espírito. Você não se alimenta todo dia? Alguém aqui ficou sem comer ontem? Ou sem beber? Porque o seu corpo precisa, né, se fortalecer. Agora, a pessoa às vezes fica 6 dias sem vir na igreja, vem só domingo. Aí fica fraquinho. Tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar orando, tem que estar na presença de Deus, porque aí você vai estar forte espiritualmente. Aí pode vir cegueira, pode vir os espíritos malignos, pode vir a multidão, que você vai estar sempre animado. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Olha aí, a tua paz não está no homem e nem nas circunstâncias daqui. Para que fale, quem falou isso? Jesus falou isso, não é? Para que em mim tenhas paz. No mundo tereis lutas, dificuldades. O mundo é para isso mesmo. Mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.